Existe uma coisa que eu percebi depois de anos estudando idiomas. Os maiores aprendizados que eu tive não foram sobre gramática, não foram sobre pronúncia. Na verdade, muitos deles nem sequer têm uma relação direta com a aprendizagem de idiomas. Eles têm relação com disciplina, com paciência, com persistência e com a forma como encaramos objetivos difíceis. E hoje eu quero compartilhar com você alguns dos maiores aprendizados que eu tive nessa jornada, porque talvez eles possam te ajudar a não só aprender um idioma, mas também a alcançar qualquer objetivo importante na sua vida. O primeiro aprendizado é: a motivação é menos importante do que eu imaginava. Quando eu comecei a estudar idiomas, eu pensava que as pessoas elas estavam sempre motivadas para aprender, para estudar. Mas com o passar do tempo, eu percebi que nem sempre isso é verdade. E a motivação ela pode diminuir, principalmente após os 3 primeiros meses de estudo. Ou seja, ela não é algo fixo. Em alguns dias você está muito motivado, muito empolgado. Já em outros dias você não quer estudar nem por 5 minutos. E foi aí que eu aprendi algo muito importante. Quem alcança resultados não é quem sempre está motivado. É quem continua mesmo quando não está. Mesmo quando você não se sente motivado, você continua estudando, você continua se esforçando. E isso me leva ao segundo aprendizado, que é: a constância vale mais que grandes esforços. Quando estamos motivados, geralmente pensamos que temos que estudar por horas e horas durante o dia e que precisamos continuar estudando por várias horas ao longo dos dias. Mas depois de um tempo estudando línguas, eu percebi que o resultado ele vem de dias comuns. Daqueles dias que estudamos pouco, daqueles dias que estudamos mesmo quando estamos cansados. E assim, aprender idiomas me fez perceber que grandes resultados, eles geralmente vêm de dias comuns, do esforço que você faz dia após dia. Não precisa ser horas e horas de estudo, mas é importante que você tenha uma constância. É como diz aquele ditado popular: de grão em grão a galinha enche o papo. E o meu terceiro aprendizado é: o progresso pode ser invisível durante um tempo. Você estuda, você pratica, você revisa e parece que nada está acontecendo, nada está melhorando. E isso acontece principalmente quando você está no nível intermediário. Passa uma semana, passa um mês e nada. E após algum tempo estudando, de repente você entende uma música, você entende uma frase, você entende um vídeo no idioma que você está aprendendo. E nesse momento você percebe que evoluiu, que você tem feito uma evolução. E isso nos mostra que às vezes a evolução acontece antes mesmo que você possa percebê-la. Por isso, continue estudando, continue se esforçando, porque uma hora você verá seus resultados. Você verá que seu estudo valeu a pena. Quarto aprendizado: comparar-se com os outros é uma armadilha. Enquanto você não percebe a sua evolução, é muito fácil olhar, se comparar com quem está mais avançado. E eu fiz isso inúmeras vezes. Via pessoas falando mais e entendendo mais que eu. E com isso, eu pensava que estava fazendo algo de errado, que não estava estudando da maneira adequada. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que cada pessoa está em um momento diferente, em uma fase diferente da jornada. Você vê alguém falando fluentemente hoje, mas você não vê os anos de estudo que aquela pessoa teve. Você não vê os erros e também não vê todas as dificuldades que aquela pessoa passou para alcançar aquele nível. Aprender idiomas me ensinou que a comparação raramente motiva. Na maioria das vezes, ela apenas rouba a nossa energia. E isso me leva ao quinto aprendizado, que é: errar é uma parte obrigatória do processo.
Acredito que todo estudante de idiomas tem ou já teve medo de cometer erros. Medo de falar algo errado gramaticalmente, medo de cometer um erro na pronúncia, e até mesmo medo de parecer iniciante. Porém, existe um problema nisso. Quem tenta evitar erros também evita situações de aprendizado. Você não aprende a falar sem falar. Você também não aprende a escrever sem escrever. E às vezes, para isso, você precisa falar errado para perceber que errou e dessa forma evoluir, corrigir o seu erro e falar corretamente. E hoje eu percebo que errar não é um sinal de fracasso, é um sinal de progresso, até porque quem está parado não erra. E o meu sexto aprendizado é: a maioria das pessoas desiste cedo demais. Se existe uma coisa que aprender línguas me ensinou, é esta: a maioria das pessoas não falha porque é incapaz. A maioria das pessoas falha porque elas param no início do caminho. Eu percebo isso porque muitas pessoas já me perguntaram como aprender inglês, por exemplo. Eu sempre explico como elas podem fazer para aprender o idioma. E alguns dias depois de explicar, eu geralmente perguntava para a pessoa como que estava indo com os estudos, se ela estava aprendendo. E a pessoa geralmente dizia que havia parado porque estava achando muito diferente, muito difícil, não era como ela imaginava que fosse. E geralmente é normal que no começo as pessoas tenham certas dificuldades com o idioma. Até porque é preciso aprender a ler as palavras de outra forma, montar frases com as palavras em outras posições, e tudo que a pessoa vai aprender é novo, afinal é outra língua. E é nesse momento que muitos desistem. Acreditam que estão demorando demais e que a língua inglesa é muito difícil, que o problema está com elas, que elas não conseguem aprender uma língua estrangeira. Por isso, é essencial que a pessoa entenda que, às vezes, o progresso não é visível, às vezes há algumas dificuldades no caminho. O importante é manter a constância, entender que nem sempre tudo vai acontecer como você imagina e, principalmente, não desistir. E para concluir, eu digo que para alcançar grandes resultados você precisa de dedicação, de esforço, de constância. Que a sua evolução nem sempre será visível, que cometer erros faz parte. E que a sua motivação ela pode ser passageira. E se eu pudesse resumir tudo que eu aprendi em uma única frase, seria esta: continue, mesmo quando você não está motivado. Porque muitas vezes a diferença entre quem alcança e quem não alcança os objetivos não está na inteligência, não está no talento e não está na sorte. Está simplesmente no fato que uma pessoa desistiu e a outra continuou. E se você gostou deste vídeo, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. O link está aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!